Olá, nós estamos começando mais um episódio do canal Quanta Pra Mim e hoje nós vamos falar sobre uma tendência que está dominando o mercado e com certeza vai mudar muito os próximos anos, que é o futuro do trabalho. E com base em dados do Fórum Econômico Mundial, a gente vai conversar sobre como as tecnologias emergentes e as habilidades humanas vão moldar o futuro do trabalho. Além disso, a gente vai falar sobre como a previdência privada corporativa pode ser uma estratégia que vai te ajudar e colocar à frente dentro dessa tendência, né? Afinal, nós estamos falando de uma época onde a gente não está passando só por uma revolução tecnológica, mas nós também estamos passando por uma revolução humana e social, e com certeza planejar o futuro vai te colocar à frente para que você possa aproveitar a transformação que está vindo por aí. E para conversar comigo sobre esse papo, nós temos aqui a nossa head de estratégia de mercado, Júlia Ferreira, e também a nossa especialista em negócios corporativos, Deise Fiorelli. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada, Gabi. Obrigada, é um prazer falar sobre esse assunto. Bom, para a gente já entrar um pouco aqui dentro do tema, né, eu vou trazer alguns dados aqui bem bacanas para a gente poder conversar, né? Então, Legal. o relatório do futuro dos empregos aqui do Fórum Econômico Mundial apontou que até 2030 a gente vai ter 170 milhões de novas funções criadas e 92 milhões extintas, né? Esse é um papo que a gente vê muito com o surgimento da IA, né? Mas a gente ainda tem um saldo positivo aí de 78 milhões de funções. Como é que vocês enxergam, né, essa destruição e essa criação dos empregos, né? E como é que vocês veem que setores que vão ser mais afetados dentro dessa tendência que a gente está vendo por aí? Bom, acho que a gente não é a primeira vez que a humanidade passa por destruição para construção, né? Então a gente viu isso acontecer no surgimento de máquinas a vapor, em que todo mundo achou que os empregos iam acabar, né? Que muitos empregos iriam acabar. Aconteceu com quando inventaram os computadores, com a eletricidade, também com a internet, né? E a gente viu que só foram reinventadas novas coisas. O que muda agora é a velocidade com que as coisas acontecem, né? E quem continuar pensando que é o homem contra a máquina vai ficar para trás. Eu acho que o mindset agora é o homem com a máquina, né? O que muda, né? Acho que a gente, ao longo da história, a humanidade já passou por diversas desconstruções e construções. O que muda agora, nesse momento, é a velocidade que as coisas acontecem. Então, é bem isso mesmo que a Júlia colocou, né, sobre essa velocidade e sobre essa nova tecnologia para ajudar no trabalho, né? Eu vejo assim, já estou no mercado de trabalho há algum tempo, né? E muitas profissões ou funções, elas se transformaram, né? Algumas realmente deixaram de existir ou foram substituídas pela tecnologia, mas eu vejo que existe ainda espaço para né? Existem novas oportunidades de trabalho. Então, como a Júlia falou, tem uma transformação, acho que a tecnologia, as evoluções que aconteceram aí durante a nossa história, elas surgiram para justamente as mudanças acontecerem. É uma evolução, eu vejo, né, do trabalho. Então, existe a necessidade, obviamente, de a gente se preparar para isso cada vez mais. Mas não existe oportunidades aí para todos ainda. Claro que algumas profissões elas vão ser não substituídas, mas adaptadas e até automatizadas, né? Então, por exemplo, atividades de back-office, atividades administrativas, a gente vai ter essas atividades, elas vão sofrer maior impacto, né? Atividades de logística, atendimento ao público, são atividades são profissões, né, que vão sofrer maior impacto. Mas, do outro lado, a gente tem a saúde e a educação como pilares, assim, bem expressivos desses próximos 5 anos, né? Então, as pessoas vão envelhecer, vão viver mais. Então, a saúde, ela vai evoluir muito, né? E a educação também, porque a gente vai viver mais e vai precisar se capacitar cada vez mais. Então, ao contrário do que muitas pessoas falavam, a educação, agora as pessoas não vão mais aprender, pelo contrário. O ser humano vai precisar cada vez mais aprender, reaprender. Então, olhando para as novas profissões e para esse novo momento, né, a gente tem esses dois lados da balança. Assim como economia verde, que tem profissões. Aqui acho que o maior impacto que a gente está vendo de novas profissões tem a ver com a economia verde, que são essas profissões que nem existem ainda.
né, que são frentes de trabalho, frentes do mercado de trabalho que ainda não foram inventadas. E com o surgimento da IA, esse medo é muito grande, né, da extinção de várias funções. E aí fala-se muito de como o profissional pode se renovar para permanecer dentro do mercado de trabalho, né? E aí fala-se muito sobre o combinar a questão da tecnologia com a questão humana, né? Com a questão da nossa criatividade, com a questão da nossa resiliência, essa questão da colaboração, né? Então, como é que vocês veem que os profissionais hoje podem, né, melhorar ou se capacitar para justamente poderem ter essa combinação perfeita para permanecerem nesse mercado de trabalho aí para o futuro? Eu vejo que existe um medo, um receio dos trabalhadores justamente de tomarem, né, de a IA tomar o espaço deles no mercado de trabalho, né. Eu estive recentemente em alguns eventos de recursos humanos, este ano, né, estive no RH Summit, que é um evento que reúne aí mais de 5.000 profissionais de RH, e agora no CONAR, na semana passada, que é o maior evento de RH da América Latina. E o tema é esse, né, os líderes, os gestores de RH estão buscando, né, o conhecimento, como a Júlia falou, né, a busca contínua por conhecimento, justamente para como lidar com esse novo mercado de trabalho. Como os profissionais devem ser capacitados para enfrentar o que vai sair, né, as profissões que não deixarão de existir, mas como aproveitar a IA para ser mais eficiente, né, para ser mais produtivo, mas também não deixando de lado a cultura empresarial, né, vamos dizer assim, o propósito das empresas, né, sem perder para a máquina, vamos dizer assim, né, mas como o ser humano pode ficar no centro, aproveitando toda essa nova tecnologia. Então, é um desafio para os gestores de RH. Eu vi que muito foi se falado sobre isso nos eventos que eu estive, né? E os profissionais estão cada vez mais buscando essa nova linha de equilíbrio, podemos dizer dessa forma. Eu acho que esse equilíbrio, a gente fala que os profissionais vão precisar ser bilíngues, né? Só que são novas linguagens, né? Uma linguagem tecnológica de um lado e uma linguagem humana do outro. Então, a gente aprender, né? Todo mundo vai precisar aprender sobre tecnologia, novas tecnologias, né? Letramento digital, assim como vai precisar aprender também sobre habilidades como criatividade, como inteligência emocional, inteligência social. Então, são as novas habilidades que estão surgindo, né? Então, tem também estudos que falam que 40%, nos próximos 5 anos, 40% das novas habilidades vão ser necessárias. E essas novas habilidades, elas são essas que conectam tecnologia com capacidades humanas, né? E nesse tema, né, Ju, recentemente você publicou um artigo, né, de por que o futuro do trabalho exige mais do que tecnologia, né? E aí, quando a gente fala das empresas, né, como é que essa alta liderança consegue manter a performance de um time, mas ainda assim garantir o bem-estar, o pertencimento e o propósito, né? Como é que a gente pode equilibrar essas esferas? Bom, acho que as empresas que entenderam que o bem-estar não é um benefício, ela é uma equação da estratégia, faz parte da estratégia, né? Então, as empresas que entenderam isso, né, a Daisy esteve agora nos eventos, né, e tem se falado muito sobre isso, né, Daisy? Quem entender essa equação vai sair na frente, né? Os profissionais, por um lado, vão precisar cada vez mais entenderem que a sua carreira vai estar, a partir de agora, sempre em beta, né? Ou seja, sempre eu vou precisar estar aprendendo, mas, por um outro lado, as empresas vão precisar criar esses espaços, né, para que as pessoas possam ser mais colaborativas, mais criativas, né? E eu acho também que, pós-pandemia, houve uma mudança no jeito de trabalhar. Não sei se a Júlia concorda com isso, né? Mas eu vejo que... E a tecnologia, ela nos ajudou, né? Então, a gente tem que abraçar essas possibilidades. Eu imagino que as pessoas têm que ter essa consciência de que tudo isso que está vindo, ela vai nos beneficiar em algum momento, ou já está nos beneficiando, né? A pandemia, ela mostrou que o home office é possível, né? E que antigamente, antigamente não, mas um pouco antes da pandemia, em algumas empresas jamais permitiriam que isso acontecesse.
E provou-se que é possível, sim. Né? Então, tecnologias para se comunicar, os líderes se comunicarem com as pessoas que estão em home office, é uma tendência, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Então, realmente, o mundo do trabalho, né, o futuro que talvez já esteja acontecendo, ele já está nos permitindo trabalhar de forma diferente. E a tecnologia, como a Júlia falou, né, se os líderes, a gestão da empresa, vamos dizer assim, encaixar isso na estratégia, nós teremos mercados ou pessoas muito mais produtivas, entregando muito mais com o propósito, com força de vontade, com motivação, justamente por essa novidade ou essas tendências modernas que estão vindo aí para o mercado de trabalho. Tem muita gente que pensa que performance é uma corrida, um tiro, né? Então, eu performo se uma equipe que performa é aquela que entrega rápido. Mas, na verdade, a performance ela é uma maratona em que eu preciso estar, né? As empresas e as pessoas precisam estar sempre ali alimentando, e o bem-estar faz parte dessa equação, dessa maratona, né? Quando a gente fala em inovação, você não tem minimamente as pessoas atendidas pelo bem-estar financeiro, pelo bem-estar psicológico, elas não vão inovar. Né? Se a gente não atende a base da pirâmide, que é uma segurança, né, emocional, segurança financeira dos colaboradores, esses colaboradores eles não vão inovar, pode colocar a tecnologia que aí sim vai precisar ser substituído porque a empresa entendeu tudo errado, né? Então, o bem-estar ele faz parte dessa equação desse futuro do trabalho, para que as pessoas entrem nessa maratona, né, motivadas e conectadas com a empresa. E até nesse gancho que a Ju falou sobre entender o que as pessoas precisam, né? Recentemente a gente fez uma dinâmica muito bacana como grupo para entender o que o perfil de cada profissional exigia ou qual era a base que trazia mais segurança dentro do trabalho, né? Para você se sentir tranquilo e sem essa ansiedade, assim. Eu achei que foi um momento bem oportuno, assim, pra gente se reconhecer e entender como time, como é que a gente poderia, né, o que nos garante segurança, o que nos dá essa tranquilidade nessa jornada do trabalho, né? Mas a gente tem falado muito também sobre a integração aqui entre o humano e a tecnologia. E hoje a gente já tem uma previsão de que a gente tem 30% dessas tarefas sendo compartilhadas. Mas que em 2030 a gente vai alcançar esse equilíbrio ali entre o humano e a máquina, digamos assim. Quais são os desafios e as oportunidades que vocês enxergam nessa integração? Bom, eu acho que a gente precisa, Gabi, olhar para as coisas que a máquina não vai fazer. Né? E o que ela não faz? Ela não sente, ela não é criativa, né? Ela precisa do humano para isso. Então, acho que as oportunidades desse novo momento, né, do mundo, desse futuro do trabalho, está em justamente a gente utilizar a tecnologia, a máquina, a IA, para aquilo que ela faz de melhor, para que abra espaço para que a gente utilize as nossas melhores habilidades como seres humanos. Então, acho que a maior oportunidade é a gente voltar a ser mais humano e menos máquina, menos operacional, mais estratégico, mais criativo. Entregar aquilo que a IA não consegue entregar, Isso. né? Acho que essa é a maior oportunidade que a gente tem nesse novo momento. Boa. Concordo com a Júlia e também trazendo um pouquinho do evento que eu estava semana passada, dessas tecnologias, dessas tendências, né? Claro, a gente percebe que existe muito mais tecnologia hoje nos eventos, até para quando você chega, coisas que antes tinha uma pessoa para bipar o seu crachá ou para você marcar a presença, hoje é tudo mais tecnológico, vamos dizer assim. As coisas, eles conseguiram, né, perceber onde é possível automatizar. Mas existem funções ou postos de trabalho, vamos dizer assim, que não serão substituídos pela IA. E é justamente o que a Júlia falou, né? A questão do perfil das pessoas, das habilidades que elas têm de comunicação, de relacionamento. Inclusive, tinha um stand na feira, Júlia, que eles faziam um teste de perfil das pessoas. Se a pessoa era comunicadora, se ela era mais estrategista, se ela era mais... Enfim, os 4 perfis ali de personalidade para encaixar as pessoas no lugar certo. Então, ou seja, por mais que exista a revolução da IA, ainda é a preocupação das empresas de conhecer melhor os seus colaboradores, para justamente colocá-los no lugar
onde eles têm maior habilidade, né? Então, eu vejo que essa é uma oportunidade, né? O que a IA não vai fazer para a gente. E um outro ponto que eu achei bem interessante agora, vindo para essa parte também das tecnologias substituírem algumas funções, mas nós estávamos com um stand da Quanta nesse evento, falando sobre o nosso plano de previdência corporativa, e foi impressionante o olho no olho, né? A gente estar lá presente falando com os profissionais de RH sobre todos os benefícios que a previdência corporativa pode trazer para as empresas é muito diferente do que a gente fazer, né, uma prospecção, por exemplo, digital ou por telefone. Então, essa conexão, ela gerou muito mais negócios ou muito mais entendimento do que se a gente estivesse somente no digital. Então, isso não vai ser substituído, com certeza, pela IA, né? Então, eu vejo que é uma grande oportunidade de a gente manter o que é do ser humano mesmo. Né? Até aproveitando o teu gancho, Deise, recentemente saiu uma pesquisa entre o desejo de benefício dos colaboradores, né? E a Previdência estava como do top 4 pelos colaboradores, mas ainda não era visto pela empresa dentro da mesma posição, assim. Então, a gente pôde notar que existe uma certa diferença entre o que o colaborador está desejando e o que o mercado de trabalho está vendo como um benefício necessário, né? E aí, entrando nesse tema da nossa Previdência corporativa, né? Como é que a Previdência, o Coprev, né, pode ajudar os colaboradores a se sentirem mais seguros, né? Como é que ele pode ser estratégico, principalmente nesse mercado onde a gente vê tanta mudança de carreira, onde a gente também vê as empresas com muita dificuldade ali na retenção de talentos, né? Que hoje também é uma coisa bem difícil de manter. Então, como é que a Previdência pode ser essa ferramenta ou essa estratégia-chave aí para o futuro do trabalho? Então, eu vejo que a previdência corporativa faz parte da estratégia da empresa. As empresas que entenderem isso, elas provavelmente vão escolher esse benefício para oferecer para os seus colaboradores, justamente como você falou, porque quando a gente olha para o mercado de trabalho, quais os benefícios mais desejados pelos colaboradores, além do salário? O salário hoje não é tudo, né? Os benefícios que as empresas oferecem, sim, fazem grande diferença quando a pessoa vai escolher trabalhar ou não naquela instituição. Né? E como você disse, né, a Previdência ela está hoje em 4º lugar, ela já esteve mais longe nesse ranking, hoje cada vez mais está avançando, justamente porque as pessoas estão entendendo que é preciso se preparar para o futuro e não terceirizar, né, a sua aposentadoria ou o seu momento de parar de trabalhar para o INSS, por exemplo. Né? Nós tivemos lá muitos profissionais de RH que nos buscaram para entender como que eles podem encaixar o plano de previdência corporativo na gestão de recursos humanos. Porque é uma tendência, as pessoas se prepararem para o futuro. Porque como vai mudar muito, né, as profissões irão mudar, de repente eu deixo de trabalhar aqui, vou trabalhar em uma outra atividade, ou vou ter que montar meu negócio próprio, sei lá, o que pode acontecer. É necessário você ter um planejamento de futuro para que você se mantenha lá. Quando, quando essa economia aí, ou no momento que eu resolver parar, eu tenha um planejamento sólido, né, para me manter depois dessa atividade toda profissional. Existem estudos que trazem que até 2050, a cada 6 pessoas, uma já vai ter mais de 65 anos, né? Então, apesar da gente enxergar os números, né, a gente já vem acompanhando os números da expectativa de vida, da longevidade, mas ainda a gente tem uma visão de que as pessoas trabalham 40 anos sem parar e se aposentam. A gente ainda tem essa visão antiga, né? Então, não é mais uma realidade, né? Então, essas novas gerações que começam a entrar agora no mercado de trabalho e até as que já estão no mercado de trabalho, porque a gente nunca teve tanta geração atuando junto, né? Então, a gente já é a nossa realidade, né? Então, não é mais assim, não será mais assim. Então, esse preparo para essa jornada também cabe microaposentadorias, pausas estratégicas, os momentos em que eu quero tirar um sabático para estudar, para me capacitar. Então, não vai mais ser linear. E as empresas que entenderem isso vão sair na frente, sim. Porque criar esse espaço para todas as gerações faz sentido não só estratégico, né? Porque se eu vou ter um mercado de longevidade, né, a Silver Economy, eu preciso ter profissionais que entendam dessa nova economia para poder criar produtos e serviços, né? Então, eu preciso atrair profissionais
sêniors, mas eu preciso criar uma estrutura para lidar com pessoas que são em gerações diferentes, né? Então, esse novo mercado de trabalho, né, esse novo momento da economia, precisa muito desse olhar das empresas para todas essas gerações, né, para esse pacote geracional que agora as empresas têm que lidar, né? Até nesse gancho do envelhecimento da população, né? A gente tá vendo que essa é uma tendência do mercado também. Então, cada vez mais a gente vai ter profissionais 60 a mais atuando, né? Como é que as empresas podem se preparar ou criar políticas para esse momento, né? Desses profissionais seniores e principalmente para essa troca intergeracional, porque vai acontecer, né? Já é uma realidade. Já está acontecendo, né? Então, como é que as empresas podem se preparar para promover essa troca intergeracional, mas também para acolher esses profissionais sêniores? Eu acredito que o RH enfrenta um desafio atualmente, justamente porque tem muitas gerações, né, trabalhando juntas. E como que faz para equilibrar essas gerações modernas, que já vêm com um chip aí de IA ou de tecnologia, quando também encontra com profissionais que já começaram lá na máquina de datilografia, né, Júlia? E como que faz isso? Eu acho que as empresas elas têm que estar preocupadas de utilizar essas habilidades, esse know-how que os profissionais mais sêniores têm, justamente para servir como mentores dos novos, né? E não só relacionado à parte técnica, mas muito em relação à parte emocional e de comportamento, né? Eu hoje, né, já estou há um bom tempo no mercado de trabalho. Não sou ainda sênior, né? Mas eu já tenho uma experiência e eu, olhando para trás, eu vejo como eu mudei, como eu amadureci em relação a certas coisas que antes eu não tinha essa visão. E isso está acontecendo. A gente vê, às vezes, alguns comportamentos, né, que os profissionais sêniores podem ajudar essas novas gerações a mudarem até a própria visão do imediatismo, né, de querer, de repente, alcançar postos ou assumir responsabilidades que eles não tenham capacidade ainda, não técnica, mas até de comportamental, de postura. Né? E, da mesma forma, os novos podem ajudar os sêniores em toda essa parte de tecnologia, de IA, né? Para facilitar, para melhorar o trabalho da empresa como um todo. Eu acho que é um desafio, mas, por isso, né, nesses eventos que eu estava, justamente os profissionais de RH estão lá buscando como que essas novidades todas podem melhorar a performance de todos. Eu acredito que é um desafio, mas que, com certeza, iremos... né, se o RH tiver uma visão ampla do que está acontecendo no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem, com certeza, muito sucesso com essas gerações todas trabalhando junto. E se vocês pudessem deixar um conselho prático agora, seja para os líderes ou para os colaboradores, como é que eles podem se adaptar ao futuro do trabalho, mas também cuidar da sua segurança financeira? Qual seria o conselho que vocês dariam? Eu acredito que não existe nenhuma inovação sem segurança, né? A gente até falou um pouco sobre isso. Então, o conselho que eu daria era para que as pessoas investissem, né, os profissionais, investissem em 2 recursos. O recurso humano, o recurso das habilidades, né? Então, tanto entender e aprender as novas tecnologias, se conectar com pessoas que têm conhecimentos distintos para, né, para trabalhar de forma colaborativa, utilizar a criatividade, investir em inteligência emocional, em saúde mental e, por um outro lado, recurso financeiro. A gente vê que não adianta, tanto como profissionais e assim como as empresas, não adianta a gente não ter basicamente a segurança dos funcionários e a segurança da empresa, né, essa base da pirâmide bem estruturada, a gente não vai inovar, a gente não vai conseguir seguir em frente nesse novo momento do mercado de trabalho, né? Existe uma pesquisa que foi entregue recentemente que traz que a previdência privada, ou seja, a segurança financeira, é dos benefícios mais desejados, né? Então, a gente vê, como a Daisy falou, que está subindo no ranking dos benefícios mais desejados. Só que isso não está acontecendo com as empresas. As empresas não estão priorizando a segurança financeira dos funcionários, né? E não adianta, se a gente não caminhar junto, né? Não trabalhar o aprendizado contínuo, né? Eu trabalhar com que eu tenha um ambiente seguro, né? Para
para criatividade, para experimentação, com aprendizagem, né, de forma colaborativa, e não trabalhar a segurança financeira dos meus funcionários, né, a equação não fecha. A gente não vai ter inovação, a gente não vai ter... Essa empresa ela não vai seguir, né? Então, o conselho que eu daria era para a gente investir nesses dois recursos, né? O recurso humano, o recurso emocional, o recurso das novas habilidades, mas também nos recursos financeiros. E você, Deise, qual seria o conselho? Eu acredito que a previdência corporativa ela tem muito a acrescentar na gestão estratégica de recursos humanos, principalmente agora com nessas novas tendências do futuro do trabalho, enfim, justamente porque ela é um diferencial. Ainda no Brasil, poucas empresas oferecem previdência corporativa, né? Eu estive agora num evento e percebi a busca dos profissionais para entenderem e saberem como é que eles podem encaixar esse plano na cesta de benefícios, né? O interesse ele é maior, justamente porque as empresas estão se dando conta dessa necessidade, né? Principalmente em grandes centros, como São Paulo, o plano corporativo ele é mais oferecido do que em outros estados, justamente pela competitividade do mercado de trabalho. Quanto mais competitivo, mais benefícios atrativos a empresa precisa oferecer. E isso vai virar uma tendência para reter talentos, atrair talentos qualificados, né? Então, é necessário, sim, que as empresas se preocupem com isso, né? Recentemente, algumas pesquisas mostram que existe um aumento de empresas ou a busca das empresas por esses benefícios justamente porque elas já entenderam, né, que é necessário preparar os trabalhadores não só para o técnico, mas também na sua vida profissional, na sua vida pessoal e justamente da segurança financeira. Esse conjunto vai fazer, sim, que os profissionais sejam mais engajados, que as empresas produzam mais, né? Eu já trabalho há bastante tempo com previdência corporativa, então já estive em muitas empresas que oferecem esse benefício, e eu percebo que essa segurança, né, ela muda o jeito de trabalhar. Porque pessoas que estão lá preocupadas com, talvez, com uma desorganização financeira, né, que eles não conseguem vislumbrar um futuro seguro para eles, para sua família, isso atrapalha a produtividade. A pessoa está lá com a cabeça, está no trabalho, mas está com a cabeça lá em outros problemas que ela tem. Então, quando a gente consegue, né, fazer com que eles se sintam mais seguros no dia a dia, isso vai gerar mais conforto, mais segurança para o trabalho. Recentemente, a gente fez uma parceria com uma plataforma, justamente que eles ajudam os trabalhadores a se organizarem financeiramente. As empresas estão buscando por esse tipo de serviço. Né? E um dos benefícios que a empresa vai oferecer dentro dessa plataforma, justamente é um plano de previdência corporativo, para que né, o empregado já comece a se preocupar com isso desde cedo. Então, eu acho que o meu recado é isso, né? Se a sua empresa oferece plano de previdência, faça, porque com certeza é a melhor aplicação que você pode fazer atualmente no mercado, né? Onde que você vai conseguir 100% de rentabilidade, sendo que a empresa, você colocando R$1, a empresa também coloca R$1 no seu plano de previdência e mais a rentabilidade que esse investimento terá no mercado financeiro. Então... E quando a Deise fala, né, da Previdência, né, o nosso modelo, o Coprev, não é só para o colaborador, é para toda a família. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Além de eu ter a Previdência para mim, eu posso estender aos meus familiares e posso, inclusive, contratar as proteções familiares e proteger todo. Então, é um combo completo, né? Eu consigo vislumbrar uma aposentadoria ou uma pausa de carreira ou, né, uma microaposentadoria, enfim, eu consigo me planejar para o futuro, consigo também incentivar com que a minha rede próxima também faça o mesmo, ou seja, gera essa segurança financeira para toda a estrutura da pessoa, né? Além da proteção, das proteções adicionais também. Então, acho que o Coprev é esse combo completo, assim, que gera essa segurança financeira, né? Para as empresas poderem inovar, para poderem seguir, né? Com colaboradores engajados e conectados com esse futuro do trabalho. É um plano completo, né? Seja para você ou seja para sua empresa. Bom,
Júlia, desde a gente está se encaminhando para o encerramento do nosso episódio de hoje, então se vocês quiserem dar um recado final ou se despedirem, podem ficar à vontade. Então, eu agradeço por poder falar um pouquinho sobre essa tendência do futuro do trabalho e também colaborar com as empresas ou com quem está nos assistindo, justamente para refletirem sobre a necessidade de você se preparar para o futuro e que a previdência corporativa pode ser aí uma solução para esse novo momento. Bom, também quero agradecer. E o meu recado é que a gente aprenda continuamente como se a gente fosse viver para sempre e que a gente se prepare financeiramente como se a gente fosse viver mais do que imaginava. Então, acho que esse é o conselho que eu deixo aí, esse é o meu recado final e obrigada novamente, né, pelo convite. E com esses conselhos riquíssimos aqui, a gente encerra o nosso episódio de hoje, onde a gente falou sobre as tendências do futuro do trabalho, que a gente está vendo que é um espaço com diversas possibilidades e oportunidades, mas que principalmente a sua empresa precisa ter visão de longo prazo e entender que tem que investir também no seu colaborador, no futuro dele e na inteligência emocional, porque o futuro e a tecnologia é essa combinação entre a humanidade e as inovações que a gente está vendo aqui no mercado. E claro, se você quer planejar o futuro hoje, acesse o QR Code que está aqui na tela e conheça o Coprev, o nosso plano corporativo, mas que também é para você e para sua empresa. Um plano 100% flexível, super adaptável e que com certeza vai fazer a diferença na estratégia do seu negócio, tá bom? Ficamos por aqui e até o próximo episódio.